You were near, just like me. They want to be close to you. Do stars fall into the sky? E aí, seus mal diagramados, beleza? Hoje estamos aqui para falar sobre eles, os galãs feios do rock. É isso aí, desde a década de 50, o estilo aplica golpes em todo mundo, mas a gente vai revelar algumas coisas aqui que passou batido para vocês, mas que pra gente não. E não teria como começar diferente a não ser por ele, Elvis Presley. Ok, quando estava no auge, o Elvis até que era um galã legítimo, não é verdade? Mas ele usava alguns recursos e alguns kits também. Ele não estava imune a isso. Quem pega fotos coloridas do Elvis percebe que, na verdade, ele tingia o cabelo de preto para passar uma maior virilidade e também fazia bronzeamento artificial já naquela época. Porque veja bem, uma foto do Elvis no início da carreira, branquinho, loirinho, ok. E depois já meio latino, que era quando ele fazia aqueles filmes no Havaí, bancando o surfista, bancando o cantor de salsa. Então o Elvis, ele já aplicava uns golpes com kit. A beleza do Elvis durou pouquinho, né? Na década de 60 ele já tava daquele jeito, derretido, em macacão branco de couro, suando pra caralho em cima do palco. E nos anos 60 quem surge? Os Beatles, a primeira boy band da história. E diferente das boy bands dos anos 90, nos anos 60 não dava pra disfarçar muito bem assim a má diagramação, isso também não era um problema. Por quê? Porque era levado mais em conta a questão do talento para compor, para cantar. E mesmo com aquelas caras que eles tinham, milhões de mulheres iam atrás dos Beatles nos shows de estádios e casas enormes como Madison Square Garden, que eu nem sei se eles tocaram, mas eu tô inventando agora aqui pra vocês. X-Stadium, que não dava nem pra ouvir os caras tocando, e no Itaquerão, aqui na zona leste de São Paulo. Mas vamos ver direito aqui o que a gente acha nos kits e nos golpes dos Beatles. Bom, o John Lennon, durante os anos 70, quando ele saiu dos Beatles, ele foi ficando a cara da Yoko. O que a gente sabe, infelizmente, não é tão bom. Mas ele também já tinha o olhinho puxado ali nos anos 60. Ele só foi se afeiçoando à mulher enquanto o amor crescia. Já o Paul McCartney passou o resto da vida dele se dividindo entre duas funções. Humorista, como o personagem Kiko do Chaves, e também como cantor solo com a banda The Wings. O George Harrison, eu tenho como provar uma coisa, ele é o precursor do Falcão Brega. Veja bem essa foto dele na capa desse disco, com essa guitarra, e me diz se o Falcão não deve pedir DNA no ratinho pro George Harrison. Já o Ringo Starr, eu sei muito bem o que ele sofreu. Lenhador de bonsai com 1,5 m de altura, aquele nariz enorme, as orelhas que se demorasse mais um pouco para nascer ele viria ao mundo como uma mariposa, e os dentes encavalados. Então assim, eu sei que ele é o mais feio da banda, mas eu me solidarizo com o Ringo porque todo mundo ainda zoa que ele não sabe tocar bateria, o que não é verdade, mas ele também não é muito bom. Mas isso é bom também, porque enquanto tava todo mundo trabalhando, compondo, querendo ser mais fodão que o outro, o que o Ringo fazia? Aproveitava pra pegar as groups, não é verdade? Afinal de contas ele só aparecia ali pra gravar, ou às vezes ele nem aparecia pra gravar, né? Colocavam ali uma bateria eletrônica ou metrônomo, também dava na mesma. Bom, e o Led Zeppelin nos anos 70, hein? Pois é, talvez não tenha tido nenhuma banda com maior sucesso com a mulherada como o Led Zeppelin, principalmente pela figura do vocalista Robert Plant. Ele já fazia aquela linha calma, ele só é loiro, porque na verdade ele é britânico, né? Então britânico já vem acompanhado da palavra feio quando nasce. E o Robert Plant usava alguns artifícios para desviar isso, como uma calça que terminava no meio da virilha, a camisa aberta mostrando aquele físico que não era muito bom, na verdade ele tinha uma barriguinha que caía por cima da calça em cima da virilha, e isso assim, no segundo disco, não precisou envelhecer muito não. Embora hoje a gente perceba que o Robert Plant era uma versão piorada da Patrícia Pilar, e depois que ele foi envelhecendo ficou pior ainda, porque o Robert Plant ficou a lata do Henri Cristo. E o Jimmy Page, bom, o Jimmy Page é outro também que deve ter passado pelo Brasil e feito alguns filhos. Vocês já repararam que o Renner, da dupla Rick e Renner, é a cara dele? Inclusive, o Jimmy Page teve uma casa em Trancoso, na Bahia, onde ele veio morar algum tempo aqui, e a gente que é chato pra caralho, ficou indo lá na porta dele, tocando a campainha, querendo o autógrafo, e o cara
se pirulitou pra Inglaterra novamente. Será que nessa época ele não tentou uma aproximação com esse filho bastardo que ele teve, que também era famoso? E na mesma década se deu o surgimento do Aerosmith. Tá bom, eu sei que vocês acham Steven Tyler o maior homão da porra nesse mundo. Eu já percebi ali na página que todo post dele vai muito bem. E o Steven Tyler realmente merece essa admiração. Afinal de contas, quem chegaria aos 97 anos de idade com o mesmo corpo que tinha com os 20? Eu invejo isso. Mas tem uma coisa que eu não invejo no Steven não, que é o pé. Vocês já viram? Parece a garra de um pterodáctilo e ninguém sabe direito como aquilo aconteceu. Se foram as botas apertadas, se ele nasceu daquele jeito. É uma coisa muito mais assustadora que o pé do Ezra Miller, que vocês viram por aqui, que na verdade, velho, parece uma faca afiada, né? Se a pessoa tá ali sarrando com o Ezra e ele passa aquele pé na canela, a galera sai de dentro do motel na ambulância do SAMU. O Keith Richards, ele sempre teve cara de velho e de cadáver mesmo quando tinha 20 anos. E era pior ainda do que é hoje. Se hoje ele apresenta aquele monte de dobra no rosto parecendo um Sharpei, na década de 70 ele ainda por cima nem dente tinha e não ligava pra isso. E não foi impeditivo pra nada também, e nem muito menos pra ser considerado um dos galãs do Rolling Stones ao lado do Mick Jagger. O Mick Jagger até que foi bonitinho, né, no início da carreira, apesar de ter 42 quilos apenas, até hoje inclusive. O Mick Jagger era bonitinho, tinha um olho azul, bocão e tal. Mas é engraçado porque se conta uma história que já na década de 70, a galera olhava as capas do Rolling Stones e falava: nossa, quem são esses velhos aqui? Porque os caras envelheceram muito rápido, porque gente magra, a pele cai, os caras derretem. Por isso, uma dica pra vocês: comam sem culpa, porque gordura ocupa o espaço das rugas. A dica do Papai Helder aqui. Já pro finalzinho da década de 70, a gente tem o Duran Duran, fez mais sucesso nos anos 80 e 90, né? Que na verdade, assim como os Beatles, é meio que boy band. Só que no caso deles, eles parecem que escolheram os integrantes a dedo, né? Pra ser todo mundo meio montado, meio galanzinho. O Simon Le Bon, né? Sempre teve aquela aura de ser o cara mais bonitão da banda. Só que tem uma questão aí. Os caras eram todos montados e com o passar dos anos, que aquelas maquiagens e aqueles cabelos da Ana Maria Braga não condiziam mais com a idade dos integrantes da banda, a gente foi percebendo que, na verdade, o único bonitão ali era o Simon Le Bon mesmo. Só que o Simon Le Bon não soube lidar muito bem com a própria beleza e foi fazendo várias intervenções cirúrgicas durante os anos, e hoje ele tá uma coisa horrorosa, assim, ele parece tipo o fofão da Augusta, velho, mexeu nos ossos. Um recurso nos anos 80, principalmente entre as bandas de hard rock, era escolher um vocalista bonitão para disfarçar a má diagramação dos outros integrantes. E isso que é conhecido hoje em dia como efeito cheerleader. No Bon Jovi isso funcionava bem, porque na verdade, né, quem há de negar que John Bon Jovi é um dos poucos galãs legítimos da história. Até hoje, mesmo parecendo um tiozão que dirige Corolla e é gerente de banco, ele continua um gatão, né não? Só que tinha gente na banda que não aceitava esse papel secundário de galã feio ou de simplesmente feio. O Hit Sambora era um que ele queria, na verdade, ser até mais bonito e mais importante que o próprio Bon Jovi na banda. Então, todo clipe ele ia lá, ficava assim do ladinho do Bon Jovi no microfone e ele imitava os cabelos que o Bon Jovi ia fazendo durante os anos. Só que a questão do Hit Sambora é que o Hit Sambora ele mostrou que a beleza dele era frágil. E Tico Torres também. Tico Torres começou ali com aquele visualzinho de galã latino, depois foi para um lance meio tiozão do country club que toma Campari de bermuda caqui e camisa polo azul marinha, né? E a gente vai falar também sobre o tecladista, que eu não sei o nome. David Bryan. E também tem o David Bryan, que usava o kit Cantor Ovelha. E teve uma época que piorou ainda. Por quê? Porque o Bon Jovi falou, é o seguinte, ou você passa chapinha nisso aí, você passa chapinha nesse birubiru, ou você tá fora na banda. Porque lá é assim, o cara é ditador mesmo. E o David Bryan passou. E olha só, numa boa, velho, tá aí o tipo de pessoa que não deve mexer nos cachos. Porque, olha, ficou ridículo, ficou parecendo um hobbit. E esse lance do vocalista ser o único bonito na banda também funcionava com Guns N' Roses. Ok, Axl Rose, com o passar dos anos, se transformou no Leôncio e foi piorando. Hoje até que ele deu uma melhorada, perdeu, né, uns 52 quilos, mas na década de 80 e 90 a gente não vai ser injusto. O Axl era muito bonito. E ali dentro da banda, os caras, na verdade, se escondiam atrás disso, né?
A imagem que vendia era do Axl, não é Axl, é Axl Rose, eu vou falar também com sotaque, e eles sabiam disso. O próprio Slash usava aquela cartola e o cabelo na cara pra esconder, porque ninguém queria ver a cara do Slash. O Izzy Stradlin, que era o principal compositor, ele ficava sempre tocando no fundo do palco, de preferência atrás das backing vocals. E o Duffy, coitado, ele sempre teve aquela cara de mendigo craqueiro de Los Angeles, mas pelo menos com o passar dos anos ele deu uma encorpadinha, foi estudar administração, ele é uma outra pessoa hoje. Inclusive deve ser até amigo da Bel Pace, a gente não sabe direito aqui, mas deve ter algumas relações. Eu não vou falar mal do homão da porra que é o Ed Vedder, mas vamos combinar uma coisa, né? O banda pra galera se vestir mal, que é que nem o Pearl Jam. A carreira inteira os caras se vestiram com calça jeans que eles compraram no Walmart, mesmo sendo ricos, eles compravam calça jeans no Walmart, camiseta amarrotada e camisa de flanela. Fora uns tênis que, tipo sapatênis que o Thiago Leifert usa. Então assim, não dá pro cara ter uma banda de rock tão famosa quanto aquela e parecer que tá indo trabalhar como caixa do Banco do Brasil, sabe? Não tem condições isso daí. Alguém precisava passar num personal stylist o Ed Vedder e os amigos dele. Teve uma época que talvez o Ed Vedder quis dar uma melhorada. E aí ele alisou o cabelo, mas cara, ficou horroroso. Ele ficou parecendo um daqueles integrantes do Bee Gees. Nos anos 2000, chegaram os Strokes para dar aquele golpe do indie sujinho. É só você assistir o clipe de Last Night que dá pra sentir o cheiro de cigarro, fritura, suor e, claro, cerveja que caiu na roupa durante 3 dias e eles não trocaram. É mais ou menos como o cachorro grande aqui no Brasil. Mas isso não impediu o Julian Casablancas de se transformar num dos galãs da década de 2000. Ok, ele foi modelo, mas ele foi modelo simplesmente porque o pai dele era dono da agência, não é verdade? E o grande galã era o brasileiro Fabrizio Moretti. Nisso, pelo menos, as fãs tinham razão, porque se você der uma olhada no Albert Hammond Jr. ou no Julian Casablancas, fica complicado. O produto nacional é muito melhor, menos derretido, menos sujo e o principal, parece que toma banho. É isso aí, galera. Esses foram os galãs feios do rock internacional. Aguarde que a gente também vai ter a versão nacional aqui. E bom, não deixe de se inscrever no nosso canal de YouTube e também tocar o sininho para que você receba nossas atualizações no e-mail. E siga a gente também no Instagram, Galãs Feios Oficial, e no Facebook, Galãs Feios. É isso aí, muito obrigado e não passarão.